Olá, bom dia. Às 6 horas da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube, na nossa série hoje, como os senhores do mundo usam as mitologias bíblicas para governar o planeta. Nós tínhamos feito o último vídeo sobre o rei Davi, herói e vilão, e este aqui será a continuidade, que é a transição de Davi para Salomão. Eu vou começar o vídeo com uma pergunta. O que é que você diria se alguém lhe dissesse que um velho de 79 anos, eu tenho 75, estando para morrer, na tarde do dia em que ele sentiu que estava morrendo, ele pediu ao filho que pegasse uma prostituta, trouxesse até o quarto real, onde ele estava, uma prostituta assim, tipo Luma de Oliveira, né? Com aquele corpão, não estou dizendo que Luma, olha, não entendo que Luma é prostituta, estou dizendo assim, com aquele corpão, né, da Luma de Oliveira, né, e pediu ao filho que não tirasse a roupa dela, tirasse a roupa dele e fizesse ela abraçá-lo para que ele morresse nos braços dela. Você diria, que velho safado. Pois bem, é exatamente assim que Davi morre. Vamos então contar para vocês com mais detalhes da história. Mas aqui primeiro deixe-me agradecer. As inscrições do canal têm aumentado bastante, né? Então, mais uma vez agradeço àqueles que têm dado uma força no nosso trabalho, principalmente o professor Everaldo, meu irmão, meu amigo, né? As visualizações também aumentaram muito, recebi os parabéns do YouTube, porque passei de 3.000 para 5.000 visualizações em um mês. De 3.000 visualizações para 5.000. O que não é muito importante, porque quem visualiza simplesmente vai passando e vê, acha curioso e depois vai embora. O que me interessa são os inscritos. Então inscreva-se você. Se você gosta do nosso trabalho, se você valoriza, se você quer aprender uma coisa séria, então inscreva-se. Não se esqueça de dar o seu like. O dedinho vai fazer com que o YouTube perceba que vocês estão gostando do nosso canal. E por último, agradeço imensamente por vocês terem aceito a proposta de que este vídeo não é apenas mais um vídeo entre os vários do YouTube. Esse vídeo se chama uma videoaula da escola do professor Marlanf, que se chama Projeto Caribou, que vai dar a vocês um curso completo sobre como nós chegamos à situação atual e de que maneira é que os governantes do mundo e de que maneira a Bíblia é utilizada e manipulada. Muito bem, então vamos lá. Pega a sua Bíblia. Essa é a minha Bíblia velhinha. Está marcada, eu vou desmarcar. No Livro dos Reis, vou mostrar para vocês, ó. Livro dos Reis, capítulo 1, eu vou ler. É inacreditável, né? Mas está escrito assim, ó. Velhice de Davi. Quando o rei Davi era já velho, muito avançado em anos, embora o cobrissem com roupas, todavia não se aquecia. Estava sentindo o frio da morte. Disseram-lhe então seus servidores: procure-se para o rei meu senhor uma jovem virgem para que sirva ao monarca. Sirva aqui seria até fazer a última coisa que um homem faz quando ele conquista uma mulher. E o atenda e durma abraçada com ele, e assim o meu rei será aquecido, pois ela aquecê-lo-á. Procuraram, pois, por todo o território de Israel uma jovem formosa e encontraram Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era formosa ao extremo e atendia ao monarca e o servia. O rei, porém, não teve relações com ela. Não tinha mais vitalidade para chegar às últimas consequências. Mas, na verdade, ela era concubina de Salomão. Então, aqui está um pouquinho alterado, como eu disse a vocês. Simplesmente Salomão satisfez essa vontade do pai, porque para eles o sexo era sagrado, primeiro. Segundo, a união do homem com a mulher significava a união de um par complementar, mas aí vocês vão ficar escandalizados quem não souber. Então, eu estou morrendo
E aí eu digo assim ao meu filho, ó, traz uma das suas amantes, a mais bonita, e que eu estou sentindo o frio da morte. De vez em quando eu sinto uns calafrios, e ele trouxe, imagina você, né? Anitta, olha aquele corpão, aquela mulherona, ou então Luma de Oliveira, tira a roupa dela e abrace, ela me abrace, e ficar embrulhado nos lençóis, mas ele não tinha mais vigor para chegar ao finalmente. Entretanto, é assim que morre o rei Davi. Está aqui, acabei de ler para vocês. Então, a transição de Davi para Salomão é uma coisa meio complicada. O nosso padre Frederico Dattler vai dar aqui alguns detalhes que vai merecer um vídeo à parte, para vocês verem como foi complicada essa transição. Javé empurrando o povo, como eu disse a vocês, para uma grande armadilha, que era cair nas mãos do canalha do Esdras, que é quem fundou a nova ordem mundial. E aí, com Samuel, que é um santo, e com Melquisedeque, que é o justo, então ele dá uma paradinha. Mas nem Davi escapa, né? Porque você veja, o último ato dele é fazer uma transa legal com uma mulher de um corpão que deixasse qualquer homem loucão. Então, vamos continuar. Depois eu leio, em outro vídeo eu leio só os comentários do padre Frederico Dattler. Lá ele comenta. Aqui eu estou lendo o texto bíblico, tá? Então, acontece que Davi tinha vários filhos, ele tinha 8 esposas. E o filho mais velho se chamava Adonias, já dissemos isso em outro vídeo, Adonirá, em hebraico. E Adonias, herdeiro presuntivo do trono, era quem devia ficar no lugar de Davi. Morto o rei, o filho mais velho herdaria o trono. Isso era o comum. Mas acontece que quando Davi desejou Betsabá, vocês sabem que ele teve uma paixão louca por Betsabá e adulterou com ela, engravidou-a, e aí teve que mandar matar Urias, um dos seus generais e amigo mais sincero, para poder ela não ser apedrejada. E aí, morto Urias, ele casou com Betsabá, mas o filho nasceu morto por castigo de Javé. Então você vê como é que é a vida de Davi e como é que eles vão assim, desobedecendo a Javé. Olha só, imagina, eu tenho um amigo, esse amigo tem esposa, essa esposa é gostosa, e aí eu aproveito que ele está na guerra lutando por mim, e aí trago ela para o meu palácio, seduzo ela, passo uma lábia, e num jantar, durante o jantar, eu aí pego ela, e ela fica sendo a minha especial visita às noites em que eu quero. Depois, quando ela engravida, eu mando o marido dela para o local do combate mais perigoso, a fim de que ele morra. E aí caso com ela. Essa é uma das ações de Davi, a mais vergonhosa. Na lista dos ancestrais de Davi, não se menciona o nome dela. E Davi teve, com a mulher de Urias, Salomão. Com a mulher de Urias, não se dá o nome dela. Dá-se o nome de várias mulheres, mas o dela não dá o nome. Tão vergonhosa é a união de Davi com Betsabá. Pois é, então, 8 mulheres, vários filhos, o herdeiro legítimo do trono era Adonias. Mas acontece que para que Betsabá abrisse as portas do coração, quase que eu disse o termo certo, né? Abrisse as portas do coração para ele, ela fez ele prometer que o filho dela sentaria no trono quando ele tivesse morto. E aí, agora que ele está morrendo, o que é que acontece? Adonias não sabe dessa promessa, porque é feita a 4 paredes dentro de um quarto. Ela diz, só vou com você se você tornar um dos meus filhos contigo o herdeiro do trono. E é Salomão quem vai herdar o trono, já que o primeiro nasce morto, o segundo é Salomão. E aí Adonias, não sabendo disso, sendo o herdeiro presuntivo do trono, já está comemorando, já está nas portas da cidade. Vamos ler? Adonias, filho de Agite, a mãe dele, não de Betsabá, Agite era uma das mulheres, exaltava-se dizendo, eu reinarei. Cercou-se, portanto, de coxa e de cavalo, e de 50 homens que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, jamais o repreendeu. Ao dizer, por que fazem isso?
ele era também muito gracioso, muito belo, e fora gerado logo depois de Absalão. Ou seja, então ainda havia outro mais velho que ele, Absalão. Mas Absalão fez uma revolta e nessa revolta foi morto, né? Revoltou-se contra o pai, reuniu o exército e aquela história toda. Os cabelões dele se prenderam numa árvore e um flecheiro o matou. Então quem ficou sendo o mais velho era Adonias. Mantinha-se entendimento com Joabe, filho de Sarvia, que era o general de Davi, valente e que brigava bem pra caramba, e com o sacerdote Abiatar, ou seja, ele era apoiado, claro, ele era o herdeiro presuntivo do trono. Então Joabe, que era o general do exército, o apoiava, esperava que ele fosse entronizado assim que Davi morresse. E Abiatar, que era o sumo sacerdote, também esperava. Davi vai considerar isso uma traição. Olha que coisa absurda, porque ele prometeu a Betsabá, que era um filho dele com ela. E aí ele vai romper a lei patriarcal que diz que o herdeiro do pai é o filho mais velho. Então, Abiatar, coitado, sumo sacerdote, que acompanhou ele em todas as desgraças e em todas as vitórias, vai ser destituído porque aceitou o que era a lei. E Joabe vai ter que fugir porque também achava que a lei deveria ser cumprida. Você veja, isso era o rei Davi, o herói que Salomão, isso aqui foi Salomão que mandou fazer, viu? A epopeia disse a vocês, é uma epopeia feita para enaltecer Davi. Então é pago por Salomão, um escriba da corte, para escrever essa epopeia. Então, eles favoreceram o partido de Adonias. Mas o sacerdote Sadoc, que era descendente de Melquisedeque, Sadoc era um pseudônimo, já disse para vocês, o nome era Adonisadeque, e aí quando Davi fez um pacto com Melquisedeque, na entronização de Sadoc, que foi motivo de um vídeo, então aconselharam a ele que Sadoc usasse, Adonisadeque usasse um pseudônimo, Sadoc, porque só quem podia ser sumo sacerdote era os descendentes de Levi, os levitas, filhos de Arão, filhos no sentido de descendentes. E aí ele vai colocar um Jebuseu, olha outra melequinha dele, hein? Ele vai tirar Abiatar, que é levita, descendente de Arão, e é sumo sacerdote, né, e que o acompanhou durante tanto tempo, amigo íntimo. Ele vai trair mais uma vez um amigo, e vai substituir Abiatar por Sadoc. Mas aí ele, de certa forma, estava certo, porque o sacerdócio santo de Melquisedeque, justo, o único justo da Bíblia, era de longe, dava de 100-0 contra os levitas. Então, ele faz uma meleca, mas aqui ele acerta. Mas não é correto, né? Um Jebuseu. Olha, ele era da tribo de Judá, ele pega um Jebuseu que nem é israelita, com o nome de Adonisadeque, faz o artifício de convencer a corte de que isso não é escondido não, viu? Ele faz as claras, ele reúne a corte e diz que esse Jebuseu merece o trono, merece o sumo sacerdócio, e tudo é combinado, e assim ficam 2 sumos sacerdotes. Porque depois daquela cerimônia linda em que ele compõe 2 salmos, o 2 e o 110, então Sadoc, que é o pseudônimo de Adonisadeque, desce junto com ele, vai para Jerusalém, e ficam 2 sumos sacerdotes, Abiatar e Sadoc. Sadoc é o pseudônimo de Adonisadeque. Então, não apoia, claro, porque sabe dos planos de Davi, que queria que ele fosse sumo sacerdote, então não apoia Adonias. Já sabe que ele tem outros planos administrativos para o reino. Banaías, filho de Jojada, e o profeta Natã. Semei, Rei e os alorosos de Davi não aderiram a Adonias. Então ficam 2 partidos, um por Adonias, outro por Salomão. Adonias já estava imolando ovelhas e bois e animais cevados junto à porta da cidade, situado na fonte de Rogai. Convidou todos seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que serviam o monarca, mas o profeta Natã, Banaías,
os valorosos do seu irmão Salomão e o Sadoc não foram convidados. Ou seja, Adonias sabia quem estava contra ele. Sabia que haviam dois partidos. Então, Natã falou a Betsabá, mãe de Salomão, dizendo-lhe, o profeta, viu? Então era uma coisa que foi pela vontade de Deus. Dizendo-lhe, ignoras que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei assim que Davi desocupar o trono e nosso Senhor ele não sabe? Agora, pois, eu quero dar um conselho para que salves a tua vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe, ó rei meu senhor, não juraste tu a tua serva? Ele está aconselhando Betsabá que ele confirme a promessa feita a ela. Então, é Natã, o profeta, dizendo a quem? A Betsabá, que exija de Davi que coloque Salomão no trono antes que Adonias tome o lugar. Está escrito, hein, no grande livro. Olha como a politicagem é antiga. E aí é o Natã quem está dizendo, corre e vai dizer para o rei, é a hora de coroar Salomão, porque se ele morrer sem coroar Salomão, Adonias senta no trono. E aí, por que, pois, demoras e espera que Adonias se proclame rei? E eis que, enquanto estiveres ainda a falar com o rei, eu entrarei, diz Natã, atrás de ti, e confirmarei que as suas palavras são a vontade de Deus. Meu Deus do céu, é a vontade de Deus, segundo o profeta. Mas aqui para nós, olhando simplesmente de um ponto de vista humano, analisando isso academicamente, como eu estou dando uma de advogado do diabo, é uma grande sacanagem. Vá lá e exija a ele que ele lhe prometeu. E eu vou entrar logo depois de você. Combinamos. Você entra, diz a ele que ele cumpra o seu juramento, porque você abriu as portas do coração para ele, porque ele prometeu isso. E aí ela faz. Betsabá apresentou-se ao rei como Natã tinha aconselhado no seu quarto. O monarca já estava muito velho. E Abisag, a sunamita, o servia, ou seja, ficava nua, deitada com ele, enquanto ele estava já nos últimos dias da vida, pois estava muito velho. Betsabá inclinou-se, fez reverência diante do rei, o qual lhe perguntou, o que queres? Respondeu-lhe, meu senhor, tu juraste, em nome de Javé, nosso Deus, a tua serva, que Salomão teu filho te sucederá no trono, e sentar-se-á nele. Agora, porém, eis que Adonias é proclamado rei pelo povo. E tu, ó rei, meu senhor, o ignorais. Não sabes disso. Então, o profeta Natã é o fofoqueiro, e é quem manda ela fazer isso, e ela faz. Ele já imolou bois e animais cevados em grande número, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar. Ela denuncia então quem são os inimigos dele. Não são inimigos, simplesmente acham que ali vai se cumprir, né? O primogênito vai ser o herdeiro do trono. Abiatar, Joabe, o general do exército, e não foram convidados os que são fiéis a Salomão, nem Salomão. Em ti, ó rei meu senhor, estão cravados os olhos de todo Israel, esperando que lhes anuncie quem deverá sentar-se no seu trono. Por favor, estás doente, e acontecerá que quando meu rei e senhor descansar com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como culpados. Ou seja, Salomão seria já suspeito por Adonias, já percebia a preferência de Davi por ele. Salomão amava muito o pai. Isso é uma coisa tocante, viu? Se é um filho que amava um pai, era Salomão. E é um pai que amava o filho, era Davi. O amor entre eles era uma coisa lindíssima. Então, aqui a gente, como crente, né, e quando a gente examina do ponto de vista da fé, percebe que estava sendo feita uma coisa que estava dentro dos planos de Deus realmente, né? Então, o sucessor legal foi Salomão, mas o sucessor legítimo seria Adonias. E então aí Betsabá diz, Adonias vai sentar no trono e vai matar Salomão, que é para ninguém não haver uma guerra civil. Estava ainda a falar com o rei,
quando chegou o profeta Natã, como tinha combinado, e anunciaram ao rei, dizendo: o profeta Natã está aí. Entrou à presença do monarca e saudou, prosternando-se com o rosto em terra. E Natã disse ao rei: meu senhor, o rei deve ter dito: Adonias haverá de reinar depois de mim, assentar-se-á no meu trono, porque hoje desceu para imolar bois e animais, cevados e ovelhas em grande número, e vai sentar-se no trono no lugar do meu senhor. E está com os chefes das tribos e o chefe do exército, como é que é o nome dele? Joabe, e com Banaías, filho de Jojada, não, com Banaías não, com Abiatar. E todos o aclamam. E ele vai sentar no trono do meu senhor. Então, assim eu te aconselho que coloque Salomão, teu filho, ainda hoje no trono, e obrigue toda a tua corte e todos os que te são fiéis a jurarem fidelidade a Salomão. E assim Davi faz. O filho, então ele diz: farei isso hoje mesmo. E Davi disse: chamai o sacerdote Sadoque, Adonisadeque, como pseudônimo, o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada. Apresentaram-se todo ao rei, o qual lhes disse: tomai convosco o servo do vosso servo, e montai Salomão, meu filho, na minha própria mula, e levai-o a Giom. Ali o sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram Salomão, rei de Israel, e tocaram-se as trombetas, proclamando: viva Salomão, o novo rei. Pronto, estava dado o golpe. Um golpe de Estado, dado pelo próprio rei. Esse é Davi. Esse é o herói Davi. Muito bem, não fica aí. Então, desceram depois disso o sacerdote Sadoque, Adonisadeque, Jebuseu, aqui todo mundo acreditando que ele é descendente de Arão, porque Davi só disse esse segredo a um grupo restrito de pessoas de confiança. O povo não sabe, acha que ele é descendente de Arão. E o profeta Natã e Banaías, filho de Jojada, fizeram então Salomão montar-se na mula e cumpriram tudo como tinha sido planejado pelo rei, o rei tinha planejado, e ungiram Salomão. Então, Adonias, quando sabe, ouvindo Adonias e todos seus convidados que o acompanhavam ao terminar o banquete, que Joabe ouvia um som de trombeta e disse: o que é isso que está atrapalhando o nosso banquete? E disseram: nosso rei e senhor acaba, Jonatas, um dos irmãos, disse: nosso rei e senhor Davi acaba de ungir Salomão, junto com o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada. E assim fizeram montar na mula do rei e ungiram rei. E aí, em Giom. E aí, o Adonias sabe que foi traído pelo pai. Salomão já está sentado a essa hora no trono de Israel, e os servos do rei já foram felicitar o rei e prestar-lhe fidelidade. Corre e vai tu também. Senão Salomão mandará matar você com a desculpa de que você não se submeteu à autoridade dele. Olha só, ele era o herdeiro legítimo e ele vai ter que se humilhar, se ajoelhando diante de Salomão, beijando a mão dele e jurando lealdade àquele que é o rei legal, porque foi proclamado, mas não é legítimo. Então passa a ter dois reis. Mas não se preocupa não, Salomão vai dar um jeitinho nisso aí. Bendito seja o Deus de Israel, que hoje pôs no trono um filho de Davi. A essas palavras, todos os convidados de Adonias ficaram atônitos. Então, quando Adonias chega no palácio, então ouve essas palavras: bendito seja Deus que colocou no trono hoje o sucessor de Davi. E Adonias ficou atônito e ficou com receio que Salomão mandasse matá-lo. E foi agarrar-se ao chifre do altar. Isso foi comunicado a Salomão, dizendo: vê, Adonias teme Salomão, e eis que se agarrou ao chifre do altar. Era um local impenetrável. Ninguém podia agredir quem estivesse dentro do templo, agarrado ao chifre do altar. Né? Então, do templo não, aqui ainda era uma construção pequena. E aí, Adonias, quando Salomão
chegou perto dele, disse: Jure que não me matará a espada, pois sou teu servo. Salomão respondeu: Se portares lealmente, não cairás por terra sequer um de seus cabelos, mas se for apanhado em falta, morrerás. Disse isso o rei Salomão, mandou descê-lo do altar, se pode sair daí, não tem perigo. Então o chifre do altar significava imunidade, né? Era um processo que o tornava imune. E já Salomão diz: pode sair do templo, deixa o chifre aqui, o altar era retangular e terminava nas pontas, tinha um tipo de chifre, 4 chifres. E assim, dito isso, Salomão mandou descê-lo do altar, ele veio, prostrou-se diante do rei Salomão, beijou sua mão, e Salomão disse: vai-te para a tua casa. Assim é que agem os políticos. Politicagem é coisa antiga. Estamos já aos 25 minutos, temos pouco tempo. Últimas disposições de Davi. Agora você vai ver mais molecagem, viu? Mais politicagem ainda. Ele já está quase morrendo. Já botou Salomão no trono no lugar dele. Já obrigou Adonias a se prosternar diante de Salomão e pedir pela sua própria vida. Conseguiu? Conseguiu. Salomão disse: se fizeres tudo certo e fores leal, eu respeitarei tua vida. E aí Davi agora vai dar as últimas ordens antes de morrer. Olha quais são as ordens. Aproxima-se minha morte, disse Davi. E aí ordenou ao seu filho Salomão, dizendo: parto para onde todos se encaminham. Sê corajoso, porta-te como um homem e segue a lei do Senhor, a lei de Moisés, a fim de que tenha êxito em todos os seus empreendimentos. Mas sabes também o que me fez Joabe, que se colocou do lado de Adonias. Então aqui ele já está dizendo: não confie mais nele. Foi meu general e ganhou todas as guerras para mim. Mas agora, Joabe, filho de Sarvia, visto como tratou você, embora seja chefe do exército de Israel e devesse me obedecer, e como Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté, aos quais matou, vingando em plena paz o sangue da guerra, lançando o sangue inocente sobre o cinto que cinge os meus rins. Então aqui ele está mandando que Salomão mate Joabe, e mate Abner, e mate Amasa. São as últimas disposições dele. Meu Deus, na hora da morte, ele, em vez de se reconciliar com Deus e pedir perdão, ele está dando ordem de assassinar 3 homens. Joabe, chefe do exército dele, que foi quem teve todas as vitórias e dilatou o reino dele, porque ficou do lado de Adonias, que era o certo, né, segundo a lei. E Abner, porque o apedrejou, quando ele estava fugindo de Absalão, e Amasa, filho de Jeté, né, e assim faz tudo como te inspirar a tua sabedoria, mas não permita que esses desçam tranquilamente ao túmulo, ou seja, mate-os. Pelo contrário, tratarás com benevolência o filho de Berzelai, o Galadita, porque ele me acolheu quando eu fugia do meu filho Absalão, teu irmão. Aí está junto de ti Semei, filho de Gera, benjaminita de Baurim, que me injuriou, é outro, atormentando no dia da minha partida para Manaim. Aí esse mate também. Depois, entretanto, veio ao meu encontro no Jordão, e eu jurei pelo Senhor que não mataria a espada. Eu jurei, mas tu não. Agora não deixes impune, vinga-me, pois ele me rejeitou e não me acolheu nas terras dele, para eu me refugiar do exército de Absalão. Mais um assassinado. São as disposições finais. Ele está a 2 ou 3 dias da morte. Portanto, não deixe nenhum desses impune, pois és homem prudente, saberás como tratá-lo, quer dizer, matando, para fazer descer à sepultura esses que, se não matares, se tornarão também teus inimigos, porque eram meus inimigos. Assim, Davi morreu, como seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, Jerusalém. O tempo que Davi reinou sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, reinou 7 anos em Jerusalém e 33 anos. Reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém 33. Ou seja, em Hebrom apenas sobre Judá e Benjamim,
reinou 7 anos. Depois reuniram-se todas as tribos e vieram se submeter a ele, e ele reinou sobre todo Israel 33 anos. No total, 40 anos de reinado sobre todo Israel. Unificou as tribos. E assim, Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e seu reino consolidou-se firmemente. Agora vai acontecer mais uma gracinha. Salomão tinha prometido a Adonias que fosse para casa em paz, que não o mataria. Mentira dele. A intenção dele era: ele é o herdeiro legítimo, eu sou o herdeiro legal. Se ele ficar vivo, será uma ameaça para mim. Eu vou encontrar uma desculpa. E aí o idiota do Adonias vai dar essa desculpa. Aquela sunamita, ou seja, a amante dele que estava deitada junto com Davi, tudo isso acontecia no quarto de Davi. Ele estava na cama, nu, já pelado, e aí o Adonias aí diz para a Betsabá, ele vai pedir a Betsabá uma coisa: consiga para mim um pedido de Salomão teu filho. E ela diz: diga-me. Ele diz: fala para ele que eu quero a sunamita. Por favor, diz ao rei Salomão, pois ele nada te negará. Ela a desculpa que Salomão queria. Que me dê Abisag a sunamita por esposa. Ou seja, assim que morrer Davi, já morreu, aqui agora Salomão é rei, então agora eu quero aquela mulher linda, uma Anita da vida, né? Uma dessas passistas lindas que desfilam seminua na Marquês de Sapucaí. Olha só, e ele cai na armadilha. Ele vê a mulher bonita nua, que ele vai visitar o pai, e ele vê essa mulher nua, linda, na cama do pai, e ele a deseja. E aí pede a Betsabá que peça que Salomão ceda aquela concubina dele. Prostituta é o nome que nós daremos outro. E a Betsabá vai até o rei Salomão, seu filho, e pede: quero um favor insignificante, segundo ela, não sabe o que está pedindo. Pede minha mãe, e eu não te negarei. E ela disse: eu quero que des Abisag a sunamita por esposa a Adonias. Salomão lhe disse em resposta: por que me pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede o reino e eu te darei, mas não Abisag. Pois eu também tenho contra a Adonias que ele fez uma revolta contra mim com Abiatar e Joabe. E chegou a hora, então, pois eu jurei a meu pai que mataria todos esses. Então, que Deus me faça aquilo, matar, se eu não matar esses 3. E assim, Salomão pronunciou essa proposição, pois o pedido de Adonias vai te custar a própria vida. Pronto, ele tinha prometido ao irmão que se ele se mantivesse na dele, não mataria. Mas ele pediu a prostituta mais bela de Salomão, que era a sunamita. E aí, o rei Salomão jurou por Deus: e agora, viva Deus que me confirmou e assentou no trono de meu pai, e que fundou minha casa com erro prometido, e mandou Banaías, filho de Jojada, matar Adonias, que o feriu, e assim ele morreu. Depois, o que é que ele faz? Abiatar. Ele vai derrubar um por um. Disse o rei Abiatar, sacerdote: vai-te para Anatote, uma cidade, deu a ele uma cidade, que ficará sendo sua propriedade, pois serias digno de morte, pois te colocaste do lado de Adonias. Mas hoje não te farei morrer, porque carregaste a arca da aliança com meu pai Davi e o serviste. Assim Salomão depôs Abiatar do cargo de sumo sacerdote, levita, herdeiro legítimo do sumo sacerdócio. Ele manda ele, aposenta ele, mas ele continua frequentando o palácio. Eles continuam, no fundo, tendo uma simpatia muito grande um pelo outro. Quer dizer, Salomão não tinha o coração, ele tinha que fazer certas coisas, né? Às vezes o governante tem que fazer. Mas nós vamos ver mais tarde aqui que quando Salomão dá banquetes, convida Abiatar e ele vem de Anatote para participar do banquete com o rei sentado na mesa do rei. E tem umas rendas anuais da cidade de Anatote,
que é dada para ele, quer dizer, ele providencia, então, que Abiatar continue recebendo o salário do sumo sacerdote e que a cidade de Anatote, o produto agrícola, pastoril e tudo seja dele, ele fica muito bem de vida. E aí ele fica satisfeito, claro, né? É como o Temer, né? Ganhou os bilhões com o Porto de Santos e agora foi gastar na Europa, né, com o passaporte dado a ele por nosso queridíssimo presidente de Mãos Limpas, que, em troca da liberdade do filho, que estava enrolado, Temer conseguiu, através da influência dele no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, fez uma troca, né? A fim de que meu filho não corra perigo, eu te devolverei o passaporte e você irá para longe gastar o dinheiro que você roubou na construção do Porto de Santos. Essa acusação, não sei o que estou fazendo. Foi Ciro Gomes que fez oficialmente 3 vezes. E ele foi preso 2 vezes, Temer, mas acontece que ele precisava, o nosso Mãos Limpas, o homem que nunca fez nada de errado, tinha um filho que fez. E aí ele fez uma troca. Temer, se você conseguir que o meu filho não seja posto em perigo, eu te dou a liberdade. Tirou ele da cadeia 2 vezes, ele foi preso e está lá na Europa gastando esse dinheiro. Duvido que ele esteja no Líbano. Então, a politicagem é a mesma, de Davi até hoje. Então, tudo continua. E assim, ficou acertado. Abiatar, então, fica bem, com uma renda anual de sumo sacerdote. Esse aqui ficou legal. Ele respeita tudo aquilo que Abiatar fez pelo seu pai Davi. E fica com as rendas da cidade de Anatote e com a renda anual de sumo sacerdote. Continua recebendo o salário dele de sumo sacerdote. E, como eu disse, participa da mesa do monarca. Agora falta o último. Fuga e morte de Joabe. A notícia chegou a Joabe, que Salomão estava se vingando dos seus inimigos e tinha se inclinado para o partido de Adonias. E não seguiu, embora não tivesse aderido a Absalão. Refugiou-se Joabe no tabernáculo do Senhor, entrou no templo, tendo se agarrado aos chifres do altar, como Adonias tinha feito. E Salomão, sabendo que Joabe havia se refugiado no tabernáculo e estava junto do altar, mandou Banaías, filho de Jojada, com a ordem de matá-lo, dentro do templo, segurando o chifre do altar, que garantia a ele imunidade. Esse é Salomão, descendente de Davi. Cada vez o diabo está tomando mais o coração dos reis, empurrando-os para o primeiro anticristo, que será, nós já dissemos no capítulo anterior, quem é que vai ser, né? É o canalha do Esdras, e então cada um está fazendo o jogo direitinho que o diabo quer para que o reino caia nas mãos de Satanás. E assim, olha, Joabe, pensando que vai se salvar, então entra no tabernáculo, segura as pontas do chifre, quer dizer, significaria então que ele estava imune, mas Salomão manda Banaías, o mesmo que matou Adonias, matá-lo. E Banaías, que tinha matado já Adonias, mas Adonias, porque com a desculpa de que tinha querido a mulher que ele mais amava, a prostituta Abisag. Então, Banaías subiu, arremeteu contra ele e dentro do templo o matou. E foi sepultado em sua casa, na solidão, sem cerimônia nenhuma e sem honra nenhuma. Aquele que tinha sido o maior general de Davi e que tinha feito todas as conquistas para Davi. O rei então constituiu Banaías, que foi quem tinha feito os assassinatos, filho de Jojada, chefe do exército, em substituição a Joabe, e pôs o sacerdote Sadoque, Jebuseu, Adonisadeque, no lugar de Abiatar. Pronto. Assim Salomão consolida o trono dele, vingando-se dos inimigos. Querem mais? Tem mais, mas eu não vou ler. Basta, para vocês verem que a politicagem não é só em Brasília hoje, é antiga. Assim é a transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. Viram? Esse é Davi. E aí isso vai ser comentado pelo padre Frederico Dattler e nós vamos ler para vocês. Ficamos aqui. Se você não deu seu like, aproveite e dê agora. E se você quiser nos ajudar, então colabore a partir de R$10, né, no nosso Pix,
é 223-992-67753. Se quiser fazer um dos nossos cursos, é só mandar para o meu e-mail o pedido, né, marlanf@gmail.com, dizendo que quer fazer parte do Colégio do Mago Caldeu, e você terá aulas particulares por um preço que praticamente seria um donativo. Então já temos 5 alunos novos que estão tendo esse privilégio por um preço simbólico, porque o que eu quero é espalhar a verdade. Até o próximo vídeo, e assim terminamos Davi definitivamente. Agora o rei é Salomão, e vamos no próximo vídeo sobre o assunto falar como é que foi o reino de Salomão com mais detalhes. Essa é a transição. Transição de Davi para Salomão será o título desse vídeo. Até o próximo. Muito obrigado por estarem me apoiando. Tenho recebido o apoio, tanto financeiro, através da transferência por Pix. Tenho recebido o apoio daqueles que são 5 alunos a mais, que estão frequentando agora o curso em particular. Você pode ser meu aluno particular. Escreva para o meu e-mail, marlanf@gmail.com, dizendo: quero ser aluno do Colégio do Mago Caldeus. E você terá aulas particulares. Nós combinaremos o preço de acordo com o que se cabe no seu bolso, porque é simbólico. Será uma contribuição simbólica sua. Tá? E se você quiser doar, pode doar pelo Pix que nós dissemos. Espero que o vídeo tenha agradado a vocês. Expus a politicagem, né, que está acontecendo hoje e que acontece sempre, e agora mostrando a vocês que o grande herói do povo judeu, né, estava também fazendo a mesma coisa. E Salomão vai fazer pior. Então, até lá. Obrigado por continuarem fiéis a nós. E nós aumentamos, recebi os parabéns ontem de noite do YouTube, porque aumentei em um mês de 3.000 visualizações para 5.000. 2.000, quase que dobramos. De 3.000 para 5.000, quase que dobramos. Né? E graças a Deus, mas me interessam os inscritos. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-me, que conte aos inscritos. E também outra coisa, comente esse vídeo, dê sugestões. Eu não tenho susceptibilidade. Vou aceitar suas sugestões e vou fazer aquilo que você me orientar e pedir, se for bom e justo. Até o próximo vídeo. Né? Esse se chamará Transição de Davi para Salomão. Até o próximo.